deles, na entrevista, o vice-presidente do Flamengo Financeiro. Cláudio Prakovic. Cláudio Prakovic. Falando que comprou o Everton Ribeiro no cartão débito. E eles são bem informados. Eles deram uma informação agora aqui que o Flamengo está de olho no Pablo. Pode ser. Porque o Corinthians fez um acerto há uma semana, a gente disse aqui, com o empresário do Pablo e com o Pablo, sentou com os dois, mostrou a eles como seria feita a transação. O Bordeaux concordou, olha só, o Bordeaux concordou em receber, além do passe inteiro do Malcom, né, o Corinthians ficaria com uma parcela pequenininha, além de receber o Malcom em definitivo, ainda ficaria o Corinthians com uma parcela. E o Corinthians ia pagar em agosto, abril e agosto 3 parcelas para o Bordeaux. O Bordeaux disse que o negócio estava demorando muito para sair. E ontem entrou em contato com o Corinthians para resolver a parada. O Corinthians se viu apertado, até no aspecto financeiro, pelo menos essas são as informações que eu tenho, e o Corinthians fez uma nova proposta para acertar com o Pablo. E só nas luvas, ele ofereceu as luvas em 54 meses. Que era o tempo restante de Que é contrato. o tempo de contrato do Pablo, porque eles queriam ampliar o contrato do Corinthians para 54 meses. O Corinthians está pensando assim, Pascoal, talvez é para o jogador não torrar tudo. Você joga tudo na mão do jogador e vai lá e torra. Aí pelo menos se você dilui O jogador achou um O absurdo. clube está sendo um pai para o atleta. Achou um absurdo. E o Bordeaux... O Pablo tem 13 jogos no Brasileiro. E o Bordeaux... Flamengo, o Pablo tem contrato com o Corinthians até dezembro. Ele vai jogar no Corinthians até o final do Campeonato Brasileiro. Isso ele vai ficar. Para o ano que vem, a situação fica completamente em aberto, porque o Bordeaux só iria acertar com o Corinthians, porque o Corinthians queria acertar agora com o jogador para que ele continuasse na próxima temporada, porque ele vem se destacando no time do Corinthians. A coisa está desse jeito. O Pablo disse, legal, fico aqui até o final do contrato e quando terminar o contrato, voltaremos a conversar. Porque desse jeito não há. Eu digo o Pablo, através do empresário, que o Pablo tem um empresário para cuidar dessa negociação. E deixou por esse caminho. Até as parcelas que deveriam ser pagas para o empresário na transação, os caras propuseram a long play, a perder de vista. E aí também o empresário não topou essa parada. Então, a situação do Pablo está na estaca zero novamente. Ela estava no zero, evoluiu, o Corinthians não pagou as luvas do Pablo do primeiro contrato, queria esse período de luva. Essas luvas seriam agregadas a esse novo período de contrato e ainda propôs mais 54 meses para pagar as luvas. Aí, gente, não virou. Não deu negócio. Continuo dizendo, o Corinthians tem muito boa vontade de fazer as coisas. O que ele não tem é dinheiro. O que uma pessoa me passou a respeito do assunto é que o Corinthians também viu com bons olhos essa prorrogação da negociação para dezembro pelo seguinte. A carta na manga do Corinthians chama-se Guilherme Arana. Não fazendo o negócio no meio do ano para até deixar o jogador com um certo peso e aí ficar com aquela história, entrega só depois e tudo mais, correndo o risco, pelo amor de Deus, de uma situação acontecer com a Arana, se machuca, às vezes o cara não consegue terminar e aí complica toda a situação. Para dezembro, com o término do campeonato, com o Pablo garantido na equipe, o time podendo pensar única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro, a negociação se tornaria mais fácil, porque o Arana se valorizaria com a conquista e o Corinthians teria uma boa carta para dar ao Bordeaux e receber o Pablo em troca, sem qualquer tipo de valorização. O Bordeaux está contratando o volante do Atlético Paranaense. O Otávio. Por quanto? 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. O Corinthians não quis para ceder o Arana. O Corinthians pediu 10 milhões de euros na parte dele. Na parte dele, nos 37% que o Corinthians tem. E o negócio não virou. E não virará nesses números em dezembro. Porque o treinador do Bordeaux deixou muito claro o seguinte, ele queria o Arana agora. Claro. Lá na próxima janela, ele acha que não sabe o que vai acontecer. Os dirigentes do Corinthians entendem que isso pode ser feito. Mas o Corinthians está alongando todas as dívidas que pode. Sim. Está alongando todas as dívidas que pode. E não está... Mas uma coisa é você perder a possibilidade de vender um jogador. Pinta uma proposta para o Cleison hoje, vende agora, Pascoal.
Outra coisa, pintar uma possibilidade de venda para o Guilherme Arana e você segurar o atleta. É um atleta com potencial. Eu acho que vale a pena a investida do Corinthians, porque todo mundo nota a qualidade do Guilherme Arana. Não é um jogador cabeçudo, não é um cara que não sabe jogar bola. Então, a diretoria do Corinthians aí, deixa o jogador no elenco amadurecendo, ele vai ser importante aí, talvez, aí para o título brasileiro, ou para a continuidade do Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians, e posteriormente, no final do campeonato, numa dessa ele é até convocado para a seleção, quem sabe, porque eu acho que aquele Felipe Luiz também é fraco, eu acho que tem outros laterais aí que poderiam ir no lugar dele. Numa dessa, o Guilherme Arana começa a ser convocado também pelo Tite, já que o Tite elogiou o futebol dele recentemente. Quem sabe não existe uma valorização. Com relação ao Pablo... Se hoje são 10 milhões, Na parte do Mas só Corinthians. na parte do Corinthians, mas se hoje são 10 milhões, termina o campeonato campeão protagonista, seleção do campeonato, E o premiação. Emerson 10 ou Santos do 15. Botafogo? Então, O Emerson Santos continua naquele patamar.